Sim, pessoal, a casa caiu para o Bolsonaro de vez. O Bolsonaro recebe uma péssima notícia aí, né, do advogado do Bolsonaro, do advogado do Mauro Cid, e a casa tá caindo aí, complicando a vida do Bolsonaro e companhia limitada, tá? Eu acho que o Bolsonaro, ele não esperava por isso, que a coisa fosse ficar tão feia assim, mas, né, tá aí. Esse é o resultado que o Bolsonaro plantou, tá? E o pior de tudo isso, agora começou o quebra-pau, a briga, o pânico entre eles, e ao Bolsonaro só restou uma péssima notícia. Eu vou falar para você o que vai acontecer em tudo isso. É claro, o advogado do Mauro Cid falou isso, mas será que realmente vai ser tudo isso? Eu vou dizer para você se vai ser o fim ou não, consequentemente, do Bolsonaro. Eu vou contar todos esses detalhes aí para quem, né, não tá sabendo. O advogado do Cid muda de versão toda hora, pelo menos é o que o pessoal tá dizendo, mas agora parece que a coisa ficou feia para o Bolsonaro. Até porque surgiram outras coisas, não só dessa matéria, mas também situação, né, de prova de modo geral, que pode, consequentemente, colocar o Bolsonaro de uma vez por todas na cadeia. Não é clickbait, não é nada disso, a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro. Os celulares de WhatsApp foram apreendidos e também os celulares de uma outra pessoa também foi apreendido. Eu vou contar tudo isso aqui para você. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E nós vamos falar mais a fundo todos os detalhes sobre essa situação, quanto tempo de jaula que o Bolsonaro pode pegar, enfim, nós vamos falar. Mas antes disso, eu peço para você já deixar um like, porque é muito importante aí. Às vezes a gente até esquece de pedir, né? Eu vou pedir o like aí agora. Bem, é o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação. Advogado volta a dizer que Mauro Cid confessará ter agido sob ordens de Bolsonaro no caso das joias. Será que isso vai pegar para a justiça? Será que a justiça vai entender que isso é normal, que é comum? Bem, o Bolsonaro recebeu uma péssima notícia aqui em relação a isso. Eu vou explicar para você porque que isso causa pavor, aflição no Bolsonaro, tá? O advogado volta a dizer que Cid confessará ter agido sobre ordem de Bolsonaro. E qual a consequência disso? Será que realmente o juiz vai acreditar nessa história? É sobre isso que nós vamos falar. É a matéria do Brasil 247. É uma confissão. O Cid, ele vai admitir. As provas estão aí. Ele vai admitir. Afirmou aí o César Bittencourt após dizer que seu cliente não iria dedurar o Bolsonaro. Será que vai? Será que não vai? Bem, eu vou dizer para você, né, ler aqui um pouco dessa matéria e vou fazer a minha análise aí para você ter mais ou menos uma noção, até porque muitas vezes uma parte da mídia ela não explica para você com clareza sobre isso, mas eu sou obrigado a contar toda a verdade aqui para você, para não deixar você ser enganado aí por uma parte da mídia, tá? Matéria do Brasil 247, o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, o César Bittencourt, voltou a dizer nessa segunda-feira. Eu vou dizer para você porque que ele simplesmente decidiu falar. Ele provavelmente deve ter entrado em um consenso lá com o Cid. Eu vou te dizer qual é o motivo. O advogado César Bittencourt disse nesta segunda-feira à CNN que o militar, o Mauro Cid, vai confessar à Polícia Federal ter agido sobre ordens de Bolsonaro. Ou seja, ele está literalmente entregando o Bolsonaro. E eu vou dizer para você o porquê que ele está fazendo isso. Ele disse uma coisa, depois desdisse e agora está dizendo novamente. Pois é, eu vou explicar para você o porquê e porquê que isso, de certo modo, causa uma aflição ao Bolsonaro, e ainda vou fundamentar na própria Constituição brasileira, tá? O militar aí vai confessar, o Mauro Cid vai confessar à Polícia Federal por ter agido sob ordem de Bolsonaro no caso da venda das joias da presidência da República. É uma confissão, o Cid vai admitir. As provas estão aí, ele vai admitir. Mas isso é o início de uma conversa. Nem falei com o delegado que está com a investigação, declarou aí o advogado. Segundo a fala lá do advogado do Cid, que já está chamuscando o Bolsonaro, ele disse o seguinte: resolve isso daí, Cid, resolve. Bolsonaro falou isso pro Cid. Foi a frase que o ex-ajudante de ordens teria ouvido de Bolsonaro, segundo o advogado. Cid efetuou a venda do relógio aí nos Estados Unidos, daí ia trazer para cá o resultado. Ele era assessor do chefe, né? Ou seja, era um ajudante de ordem do Bolsonaro. Fez isso e procurou entregar para quem não determinou que fosse feita a venda. Ele era assessor, conhecia o presidente, tinha intimidade. Ele recebeu uma determinação e resolveu simplesmente aí, deixa eu pegar aqui. Ele era um assessor, conhecia o presidente, tinha intimidade. Ele resolveu
Ele recebeu uma determinação, simplesmente resolveu. O advogado ainda contou, né, que vai, olha só a estratégia do advogado aqui, do Mauro Cid. O advogado ainda contou que planeja comparecer no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, buscando agendar aí, de certo modo, deixa eu pegar aqui, eu me perdi aqui, gente, porque eu mudei de tela. Mas o advogado ainda contou que deseja comparecer ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, buscando agendar uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso na corte. O advogado, o Bittencourt, tem a intenção de discutir os detalhes próximos ao depoimento de Cid, né? Após dizer que o tenente-coronel Mauro Cid entregaria Jair Bolsonaro, no caso de joias desviadas da presidência da República e vendidas, enfim, tá? Deixa eu pegar aqui, que tá bem pequeno aqui as letras. No caso das joias desviadas da presidência da República e vendidas e depois de recuar, afirmando que Cid iria falar à Polícia Federal, não tem nada a ver com as joias, tá? Tá meio complicado aqui, mas enfim. O advogado do Mauro Cid, do caso das joias aí desviadas, disse e desdisse, se é que assim eu posso dizer, né? Ele misturou tudo e complicou a situação. Só que ele tem uma estratégia clara em tudo isso aqui. Bittencourt chegou a dizer que seu cliente não iria dedurar o Bolsonaro. No entanto, ele mudou novamente a versão agora nessa segunda-feira, de certo modo, complicando aí a vida do Bolsonaro. Você percebeu que cada versão que ele dá acaba gerando um certo temor no Bolsonaro? Pois é, tá? E aí, qual o problema de tudo isso? Porque o Bolsonaro hoje o Bolsonaro ele não está nas mãos especificamente do Queiroz, não está nas mãos da Michelle. O Bolsonaro agora ele está nas mãos do Cid. Um simples depoimento do Cid pode complicar a vida do Bolsonaro, o que ele construiu durante todos esses anos, tá? O Cid sabe de muita coisa. E agora, aquela pessoa que era amiga do Bolsonaro em um determinado tempo, hoje, consequentemente, está sendo um dos piores inimigos aí do Bolsonaro. O Cid sabe de muitas coisas, sabe de todas as maracutaias e enrolas do Bolsonaro, e a casa vai cair literalmente para o Bolsonaro de modo geral. Isso porque, né, como eu já disse para vocês, o novo Código de Processo Civil baseia-se em provas, né? Essa que é a realidade. E agora o Cid pode confessar, o celular do pai do Mauro Cid pode confessar também, consequentemente, o Aço pode confessar. E a estratégia do advogado do Mauro Cid aqui não é nada mais, nada menos, tá? A estratégia dele é simplesmente tentar diminuir o impacto da prisão em relação ao seu cliente. Não é brincadeira, pessoal. A coisa tá ficando feia demais para o Bolsonaro e a chance do Bolsonaro escapar da jaula aí é bem pouca, porque existem aí depoimentos, né, tanto do Cid quanto do pai do Mauro Cid, e os caras já sabem que vão provavelmente ser presos aí, e o que eles estão tentando fazer é diminuir a pena. E como é que eles vão diminuir a pena? Contribuir com a justiça, colaborar. Agora, o Cid tem uma coisa contra ele mesmo. E a pior coisa contra o Cid nesse momento é a questão do tempo. O tempo é o pior inimigo para o Cid e, consequentemente, para o coronel ou para o pai do Mauro Cid. O tempo vai mudar toda a história. Quanto maior for o tempo que o Cid passa aí dizendo, eu não vou entregar o Bolsonaro, né, maior é a possibilidade dele ficar vários anos na cadeia. E por que o Cid simplesmente decidiu mudar de uma hora para outra? Convenceram ele de colocar na cabeça dele dizendo que não é que ele estava traindo o Bolsonaro, é que ele estava falando a verdade. É simples, tá? Tem a situação do pai dele, tem a própria situação dele, tem a situação da mulher e enfim, tá? E ele se encontra bem. Se eu não contar o que aconteceu, se eu não falar a verdade, eu vou receber uma carga diretamente em cima de mim e o Bolsonaro vai ficar livre, leve e solto, tá? Eu vou ficar sem minha família, eu vou ficar sem minha esposa, sem meus filhos, talvez tenha filhos, enfim, vou tomar um prejuízo lascado, então vou ter que falar a verdade. Por isso que agora ele simplesmente mudou, e outra, ainda o pai dele vai ser mais comprometido do que já está. Então nessa daí quem ia se dar mal era ele e o pai dele, consequentemente. O Bolsonaro, né, por tabela, enfim. O Bolsonaro, não especificamente por tabela, mas
o Bolsonaro ia ser responsabilizado também, mais cedo ou mais tarde. Então, ele falando ou não, a casa vai cair literalmente. Então, o Cid tá apressado por conta disso, porque ele sabe que tem a família, tem o pai, e enfim, o Cid agora tá lutando por ele mesmo. O Cid tá fazendo, de certo modo, para livrar a cara dele e a cara do pai dele. E o Bolsonaro que se vire para lá, tá? E outra, né? O Cid tem pressa porque já foi pego aí os celulares do Ossoff, o celular do pai dele, do próprio Mauro Cid, também um HD, e os caras da Polícia Federal, se os caras já não quebrarem a senha lá, e já não tiver acesso àquele monte de coisa horrorosa, e aí? O Mauro Cid vai permanecer calado e pegar 30 anos de jaula? Não vai. Então ele já quer colaborar. Agora, a delação do Mauro Cid talvez esteja chegando num momento já mais atrasado. Essa aqui é a realidade. Mas enfim, tá aí o Bolsonaro recebendo uma péssima notícia e o Bolsonaro está nas mãos do Mauro Cid. Pessoal, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Tem outro vídeo aí e aconselho você a assistir para saber de todas as informações do mundo da política. Muitíssimo obrigado e a gente se fala na próxima. Não esquece de comentar, pois a sua opinião ela é muito importante. Valeu, um abraço.